Vamos aprofundar um pouco mais nosso conhecimento sobre estequiometria. Nesta videoaula, vamos tratar de reações químicas em que um dos reagentes está em excesso em relação ao outro. Vimos na videoaula anterior que as substâncias químicas reagem entre si obedecendo a uma proporção fixa e determinada, de acordo com suas naturezas. Bem, isso quer dizer que elas não vão reagir nas quantidades que nós queremos que reajam, mas de acordo com essa proporção estequiométrica de que falei. Por exemplo, veja esta reação. Eu vejo que, de acordo com os coeficientes estequiométricos dela, 1 mol de sódio reage com 1 mol de água. Se colocarmos, por exemplo, em um becker contendo 100 mols de água, 1 mol de sódio, este 1 mol de sódio reagirá com 1 mol de água, sobrando 99 mols de água, sem reagir. Assim, a água é o reagente em excesso e o sódio, o reagente limitante. Assim chamado porque é ele que limita a produção de substâncias a partir de sua quantidade, mesmo que tenhamos uma quantidade muito grande do outro. Vamos ver como isso fica em um exemplo de exercício. Misturamos em um sistema fechado 2,40 mol de gás nitrogênio com 6,70 mol de gás hidrogênio, de modo que reajam segundo esta equação. Bem, vamos ver o que pede o item A. Qual é o reagente em excesso e qual é o reagente limitante nessa reação. Para descobrir, vamos começar montando uma regra de 3 que proporcionalize o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, os dois reagentes, porque dos dois foi fornecida uma quantidade inicial. De acordo com a proporção, que são os coeficientes estequiométricos da equação, cada 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio. Bem, e para 6,70 mol de gás hidrogênio, quantos mols de nitrogênio reagirão? Eu chamo a incógnita de N, multiplico esta regra de 3 em X e obtenho que N é igual a 1 mol vezes 6,70 mol dividido por 3 mols, unidade mol de cima com unidade de baixo, e esta conta resulta em 2,23 na unidade mol, que foi o que sobrou. Bem, o que é isto que eu acabei de calcular? É o número de mols, é a quantidade química de nitrogênio que reage com esta quantidade de hidrogênio. Comparando esta quantidade, que é a que efetivamente reage de N2 com aquela que eu tenho, eu percebo que reage menos do que eu tenho. Daqui eu concluo que o nitrogênio eu tenho mais do que é necessário, portanto, ele é o reagente em excesso, sendo que o outro, o gás hidrogênio, é o reagente limitante desta reação. Bem, vamos ver um item B. Quanto do reagente em excesso sobra ao final da reação, ou seja, sobra sem reagir? Já descobrimos no item anterior, que é o gás nitrogênio, nosso reagente em excesso, e já descobrimos que o que reage é 2,23 mol. Se nós temos 2,40 mol de gás nitrogênio
e descontarmos o que efetivamente reage, 2,23 mol, esta diferença, ou seja, 0,17 mol, é o que sobra em excesso sem reagir. Vamos ao item C. Quantos gramas de gás amônia podem ser produzidos no máximo? Bem, eu vou relacionar numa regra de 3 o H2, que é o reagente limitante, com a amônia. A proporção entre eles, coeficientes estequiométricos da equação, ou seja, cada 3 mols de hidrogênio são capazes de produzir 2 mols de amônia. Cada 3 mols de hidrogênio, vamos transformar o termo mol da amônia para o seu equivalente em massa, usando as massas atômicas. 2 mols são 2 vezes 17,034 gramas. Bem, se 3 mols de hidrogênio são capazes de produzir esta massa de amônia, então 6,70 mol de hidrogênio, que é o que temos e que vai reagir, produzirá que massa de amônia? Esta é a nossa regra de 3, que eu multiplico em cruz, e a massa da amônia será igual a 6,70 mol vezes 2 vezes 17,034 gramas, dividido por 3 mols. A unidade mol é cortada e a massa da amônia, portanto, resulta em 76,1 gramas. Se usássemos na regra de 3, em vez do hidrogênio, o nitrogênio, também poderíamos, mas teríamos que ter o cuidado de, em vez de colocar os 2,40 mol de nitrogênio, a quantidade que efetivamente reage, já descoberta no item A, 2,23 mol. Também chegaríamos neste resultado. Bem, vamos agora a um exemplo 2. Nós temos a reação entre sulfeto de chumbo 2 e óxido de chumbo 2, resultando em chumbo líquido e gás dióxido de enxofre. Temos 1 grama de cada um dos reagentes e precisamos descobrir no item A qual é o reagente em excesso e qual é o reagente limitante. Novamente, vamos montar uma regra de 3, estabelecendo uma relação entre os reagentes, o sulfeto de chumbo 2 e o óxido de chumbo 2. Vemos, de acordo com os coeficientes estequiométricos, que a proporção de reação entre eles é de 1 para 2. Cada 1 mol de sulfeto de chumbo 2 reage com 2 mols de PbO. Transformando mol para massa, usando as massas atômicas dadas, 1 mol de PbS corresponde a 239,1 gramas. 2 mols de PbO serão 2 vezes 223 gramas, também de acordo com estas massas atômicas. Então, se temos 1 grama de PbO, quantos gramas de PbS efetivamente reagirão? Eu resolvo esta regra de 3 multiplicando em cruz, e a massa de PbS que efetivamente reage é igual a 1 vez 239,1 gramas vezes 1 grama, dividido por 2 vezes 223 gramas. Uma unidade grama é cortada, e daqui resulta matematicamente que a massa é igual a 0,536 gramas. Bem, o que é esta massa que eu acabei de descobrir?
é a massa de PBS que efetivamente reage. Portanto, se nós temos 1 grama de PBS e só reage esta massa, sobra PBS. Daqui nós podemos concluir que o PBS é o reagente que sobra, é o reagente em excesso. E o outro, o PBO, é o reagente limitante desta reação. Vamos a um item B. Quanto do reagente em excesso, ou seja, do PBS que nós acabamos de descobrir, sobra ao final da reação, ou seja, sem reagir. Se nós temos 1 grama de PBS e descontarmos a massa que reage, que é 0,536 grama, isto resulta em 0,464 grama, ou seja, esta massa é a que sobra em excesso ao final da reação de PBS que não reagiu. Vamos a um item C. Quantos gramas de chumbo líquido podem ser produzidos no máximo? Bem, vamos relacionar o reagente limitante, o PBO, com o produto que ele está perguntando a massa produzida, o PB. A proporção é de 2:3, ou seja, cada 2 mols de PBO são capazes de produzir 3 mols de PB. 2 vezes. Bem, o valor da massa de 1 mol de PBO, usando as massas atômicas dadas, já calculado anteriormente, é igual a 223 gramas. 3 mols de PB são 3 vezes 207 gramas. Temos aqui a proporção 2:3, só que em massa. Se esta massa de PBO é capaz de produzir esta massa de PB, então a massa de óxido de chumbo 2 que reage, 1 grama, produzirá qual massa de chumbo? Temos aqui a regra de 3, que eu vou resolver multiplicando em cruz. Então, a massa produzida de chumbo é igual a 1 grama vezes 3 vezes 207 gramas, dividido por 2 vezes 223 gramas. Matematicamente, o resultado desta conta é 1,39. 1,39 na unidade que sobrou, grama, é a massa de chumbo líquido produzida no máximo. Bem, por hoje é só. Espero ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre o cálculo estequiométrico. Até a próxima videoaula.